Prosseguindo com o quadro Sexta-feira do Terror, agora a bola da vez são os filmes relacionados a lobisomens. E o filme que eu vou comentar aqui é um filme de 1975 chamado A Lenda do Lobisomem. E antes de eu tecer alguns comentários sobre o filme, eu vou ler algumas informações extraídas do Wikipedia. A Lenda do Lobisomem, Legend of the Werewolf, é um filme de terror britânico de 1975 dirigido por Fred Francis e estrelado por Peter Cush, Ron Wood, Hugh Griffith, Roy Castle e David Riddle em sua estreia no cinema. É uma adaptação não creditada do romance, obra literária de Guy Anwer, The Werewolf of Paris, O Lobisomem de Paris, que o roteirista Anthony Hines havia adaptado anteriormente como A Maldição do Lobisomem, estrelado por Oliver Reed em 1961. O filme foi produzido pela T-Bird Film Productions, uma empresa fundada pelo filho do diretor Kevin Francis. Foi lançado no Reino Unido pela Fox Rank em abril de 75. Bom, aqui vou comentar aqui algumas coisas sobre esse filme aqui. Eu também não vou me estender muito. Esse filme aqui, ele é mais um filme da Hammer, né? Filme da Hammer, que tinha assim como objetivo lançar vários filmes de terror da época ali. E o Peter Cush é um desses personagens que ficou marcado nesses filmes aí. Ele ficou bastante enraizado nos filmes da Hammer. E filmes de lobisomens ali, na verdade, alguns filmes de lobisomens não faltavam desse nome, né, da Hammer Films. Mas aqui, diferente da Maldição do Lobisomem, né, e falando aqui da Maldição do Lobisomem de 1961, estrelado pelo Oliver Reed, eu considero a Maldição do Lobisomem uma bosta. Eu não gostei desse filme, achei bem tosco. E depois teve que vir A Lenda do Lobisomem de 1975, que inclusive eu aluguei na época em VHS. Esse eu achei bem mais interessante do que a Maldição do Lobisomem, inclusive o próprio lobisomem mesmo. A história parece ser uma história bem mais focada no horror mesmo, não em atuações que, como na Maldição do Lobisomem, eu achei as atuações do Oliver Reed um tanto quanto forçadas, mas aí é só uma questão de opinião minha, ponto de vista da minha parte. Mas aqui na Lenda do Lobisomem, é um filme que ele conta a história de um menino que ele é criado pelos lobos, e provavelmente a gente vê que ele herdou a maldição do lobisomem, aí ele se torna, ele é praticamente adotado por um casal ali, né, que vive na floresta, e esse casal, né, o cara que adota ele acaba usando esse menino, o menino lobo, né, que lembra bem aquele Mowgli, o menino lobo, teve até desenho na época, eu não me lembro bem, cara, não sei, teve um desenho na época, mas o Mowgli é o menino lobo, o menino que foi criado com os lobos. Esse cara que adota o menino, ele acaba usando o menino como um centro de atenções para um espetáculo assim, né? Carnival, como é conhecido lá nos Estados Unidos. E depois esse menino cresce, ele se torna um adulto, e aí depois desse adulto vai trabalhar em um zoológico, onde ele se apaixona por uma prostituta, e aí ele vê que ele está tão apaixonado por essa prostituta que ele faz de tudo para que ele tenha a atenção dela. Mas ele também, né, mesmo quando na época, no momento que ele foi adotado, né, por esse casal, esse cara aí que tem esse espetáculo, né, que usa essas pessoas para ser centro das atenções, para ganhar dinheiro do público, ele já estava se transformando em lobisomem. Mas a gente não vê a transformação desse personagem de lobisomem, a gente só vê os olhos dele, né, ficando na verdade a gente não vê nem os olhos, a gente vê um flash, né, da câmera assim, focando nas vítimas do lobisomem em um fundo vermelho. E isso eu achei bem interessante, que é algo que não tem na Maldição do Lobisomem do Oliver Reed. E quando ele vai, esse personagem que passou a ser adotado, né, ele cresceu com os lobos, passou a ser adotado, se tornou um adulto, se apaixonou pela prostituta, ele acaba se transformando em lobisomem e acaba causando uma chacina, né, enfim, né, na Inglaterra ali, né, onde se passa o filme, as filmagens e tudo mais, onde foi rodado o filme. E aí depois, enfim, né, ele tá no zoológico e ninguém sabe que é o lobisomem, exceto o personagem do Peter Cush, que é um perito nisso, né, é um perito, e ele acaba descobrindo, fazendo algumas pesquisas ali,
que condiz que esse cara, né, esse personagem do filme, né, e tudo mais que eu já resumi aqui, ele pode estar envolvido naquela matança ali, mas o filme A Lenda do Lobisomem 75, ele é muito bom porque ele trabalha essa tensão, né, esse mistério por parte das mortes de uma forma bastante soberba. Ele trabalha isso de uma forma bastante produtiva, porque mesmo o Peter Cushing ele tendo algumas suspeitas de que esse personagem está matando ali em geral, ele não está totalmente convicto, né? Embora ele tenha algumas. Ele tem algumas. Como pode dizer, ele como perito no assunto, ele acaba fazendo algumas deduções ali, mas ele não está totalmente convicto de que esse personagem é de fato o lobisomem, e isso só é revelado bem lá nos momentos finais do filme. E quando é revelado, alguns lobos, lobos mesmo, né, os animais, lobos, né, enfim, eles são sacrificados ali, mortos, porque o lobisomem mesmo, o verdadeiro lobisomem, ele estava encobrindo essas mortes ali, e infelizmente os lobos foram usados para levarem toda a culpa, né, cara? E depois eu já estou espoliando o filme todo aqui, quase todo. Aí tem até um momento lá que ele é encarregado, né, de matar esses lobos aí, para que o zoológico, enfim, na verdade, para que o dono do zoológico não fique numa situação difícil explicando para as pessoas que o empregado dele é, na verdade, o lobisomem, porque o dono do zoológico sabe que o empregado dele é, na verdade, o lobisomem, e estava causando essa onda de matanças lá na Inglaterra ali, cara. É exatamente o que acontece aí, né? Para encobrir tudo isso, o dono do zoológico pede para que o empregado dele mate aqueles lobos ali, para que a culpa recaia naqueles pobres lobinhos ali que estavam ali e infelizmente foram mortos, né, de forma brutal pelo próprio lobisomem em sua forma humana, para encobrir toda aquela onda de assassinato que o próprio lobisomem estava causando, cara. Enfim, eu achei bem interessante esse filme. Eu acabei revendo esse filme. Tem até no YouTube. Tem dublado, tem legendado, tem a versão original da Hammer. Enfim, hoje não tem desculpa, cara. Vai no YouTube aí, esse é fácil de encontrar. Isso é muito fácil. Mas revendo esse filme após tantos anos, né? Desde que eu vi ele em VHS pela primeira vez, eu já tinha gostado desse filme em VHS porque ele tem um aspecto diferente. Mas quando eu fui rever hoje esse filme, eu continuo gostando muito do filme e dou uma nota 8.9, 9.8 por aí, cara. O filme é muito bom, o Lobisomem. É um filme antigo, de 75, e também tem um momento ali, bem na parte final do filme, eu não vou contar o final do filme, obviamente, onde temos uma transformação do lobisomem bem interessante, né? Não só o personagem, sua forma humana se transformando em lobisomem, como ele também, como o lobisomem revertendo a sua forma humana, né, cara? E isso é apresentado naquele truque de luz, e eu achei bem interessante isso. E A Lenda do Lobisomem, de 75, dirigido por Fred Francis. Filme muito bom. Se todo mundo já conhece o Peter Cushing ali, dos personagens que ele faz da Hammer, todo mundo sabe que ele tem grande importância em todos os filmes de terror que o Peter Cushing ele estrela, cara. Ele é um personagem desse gênero e não tem como mudar. Bom, eu não vou ficar me estendendo tanto. O filme tem uma trama muito simples, a história é muito fácil de entender e tem grandes efeitos especiais, algo que A Lenda do Lobisomem, estrelado pelo Oliver Reed, ele já não tem. Eu achei A Lenda do Lobisomem, ainda mais os momentos finais ali, ainda mais os momentos que o Oliver Reed se transforma em lobisomem, achei bem forçado, já não gostei muito não, cara. Mas A Lenda do Lobisomem eu achei que foi bastante produtivo. Beleza? Mais uma recomendação aqui do canal Tempter 60. Bom, eu sou o Tempter 60 e você está no canal Tempter 60.